Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas Freitas, eu sou um dos editores da Script e hoje nós no Cafezinho Script vamos ter um convidado especial, Fábio da Luz, da Caverna do Morcego, onde nós vamos conversar um pouco sobre a Era de Ouro do Batman e sobre um projeto que o Fábio está encabeçando juntamente com outros especialistas no Homem-Morcego, com Carlos Vasques, André Panceira e Marcelo Delara. Todos estão organizando um livro chamado O Homem que Ri, que vai comemorar os 80 anos do Coringa através de um livro jornalístico, imprescindível para todos os fãs e principalmente para aqueles que adquiriram ou querem adquirir o livro Cavaleiros das Trevas, que reúne também um processo jornalístico incrível sobre o Batman. Então, agora nós vamos começar a nossa live. Já estamos aqui recebendo o pessoal que já está chegando. Daqui a pouquinho o nosso convidado estará aqui. Vamos convidar ele aqui. Vamos lá. Aqui consta que já estão sendo informados. Beleza, vamos ver aqui o pessoal entrando na live. Opa, caverna. Já está fazendo a conexão. Olá, Diego, também já está online. Eliane também está. Ó, está conectando. Opa! Chegou o nosso convidado. Tudo bem? E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Tudo certinho, tudo beleza. Olha, muito obrigado, tá, Fábio, por ter aceitado o nosso convite, tá? Valeu mesmo. Eu sei que a tua produção aí na Caverna do Morcego é bastante atarefada, tanto que eu já falei para ti algumas vezes, o meu primeiro vídeo da manhã sempre é o teu. Começa meu dia vendo algum review de algum quadrinho. Porque, na verdade, eu gosto muito do Batman, sempre gostei. Mas há alguns anos eu não tenho consumido mensais, né? Sim, então, a forma que eu me mantenho atualizado é basicamente pelo teu canal e pelo canal também da Batcaverna. Né? Que eles também têm bastante vídeos. Então é uma forma de me manter atualizado, mas a tua rotina de vídeo é bem maior. Tu lança praticamente um quadrinho por dia, né, cara? Como é que é essa rotina pois é, tua bicho, aí? quando eu comecei a ficar mais forte no canal aqui, eu comecei a fazer um vídeo por dia. 8 horas da manhã eu comecei a sempre colocar um vídeo no canal, assim, né? E daí, tipo, quando eu tava mais tranquilo, assim, esses problemas que a gente tá vivendo hoje em dia, tinha quadrinho pra caramba saindo, né? Toda quarta-feira sai quadrinho novo lá nos Estados Unidos. Então daí eu sempre trazia um quadrinho lá, né? Um quadrinho novo do Batman que saiu. Eu sempre mantenho os reviews semanais dos quadrinhos novos, tipo Batman Detective Comics, né? Tô tentando manter esse padrão sempre. Fora os quadrinhos que saem da Panini também, que a galera quer saber informação sobre isso, até para eventualmente, vou comprar, não vou comprar, assim por diante. E também quadrinhos antigos, aí tem série também, hoje em dia tem a série da Batwoman, tem a série da Arlequina, tem unboxing também que eu faço, puta, tem um monte de coisa. Fora também, por exemplo, os quadrinhos da Script, por exemplo, o Bill Finger, já falei no canal também. Eu lembro, muito legal o review. Faço dos Cavaleiros das Trevas também. Então, puta, material do Batman essa semana, né? Pois é, essa semana eu assisti 2 vídeos teus que me deram muita vontade de adquirir o conteúdo, embora eu não acompanhe. Uma é da série animada em quadrinhos, né? Boa. Eu, particularmente, eu sou um fã daquele design da armadura do Lex Luthor. Eu adoro aquela roupa dele. Eu adoro. Eu sei que aquela lista, para pensar, não tem nada a ver com o Lex Luthor, né? Pelo menos o Lex Luthor que a gente hoje está acostumado, né? O Lex Luthor empresário. Porque eu sou leitor dos anos 90. Então, para mim, na verdade, o Lex Luthor é o Lex Luthor empresário, né? Ele não é o Lex Luthor armadura e soco no super-homem.
Mas eu sempre gostei muito. E um dos motivos que eu acho é que eu tenho quase toda a coleção, desde criança, do Super Powers. Aquela coleção da Liga da Justiça, que é do Super Powers, que parece Super Sei, Amigos, assim. Aqueles que fazem a sei. mãozinha assim, tá ligado? Sei. Essa é bacana, hein? Pois é. Mas, E na sequência, eu colecionei os bonequinhos do Batman, a Animated Series, e da Liga da Justiça Sem Limites. Então sei. eu Putz, tenho esses são pelo menos legais. 3 versões do Lex Luthor com a armadurinha verde. Eu tenho a do Super Powers, eu tenho da Liga da Justiça, e eu tenho Aham. uma que eu, na época, usei de desculpa porque era pro meu filho, que é da Imaginext. Só que ela é grandona, a Imaginext é grandona assim, e aí tu põe o Lex Luthor bem pequenininho, naquele formato Imaginext, dentro. Eu acho que travou aqui o vídeo do Fábio. Tô te vendo bem. Tu chegasse a escutar ali o que eu falei? Eu escutei até a parte que você falou que tinha os bonequinhos do Lex Luthor. Os vários É, bonequinhos do Lex Luthor. aí eu comprei a versão pequenininha, eu tenho aquela do Super Powers, aí eu tenho também a Sei. da Animated Series, e eu tenho um que Aham. na época eu comprei, dizendo desculpa que era pro meu filho, que hoje já tá um moço, tá com 13 anos, que era do Imaginext. É Ah, sei. uma armadura grandona com Lex Luthor pequenininho. Sei. Então quando eu Esse é tava vendo bacana. desenho, quando eu vi tu falando do programa, putz, cara, eu quero isso. É, esses do Imaginext é legal, até do Batman, agora nos 80 anos, saiu Sim, também, né, cara? sim, quando eu vou Da nas. queda do morcego, Sim, eu tenho essas uma coisas filhinha assim. pequena e às vezes a gente vai com a minha esposa, a gente vai na loja, né? Porque é a loja de bebê do lado da loja de criança, do lado, assim. A Aham. gente ia, né? Agora com quarentena, a gente nunca mais foi. Ah, e eu ficava babando com os Imaginext que tem agora. Aí tem a base de Super-Homem. Aí tem o Salomon Grande, que é maiorzão. Meu Deus, eu Sim. sou louco por aquela série. Pois é, eu também. Eu queria pegar umas Batcaverna aí, por exemplo, esse Imaginext aí. É Eu, muito bacana. eu tenho uma Batcaverna estilo estilo assim, ela é uma base, Sei. assim, ela é tipo como se fosse a frente da mansão, né? De pedra. Aham. Aham. Aí ela abre e aí tem o A setzinho Batcaverna. ali dentro. Uma Muito bom, Batcaverna. hein? Esse tipo de coisa é É bem legal, é legal, legal. assim. Por mais que seja pra criançada, a gente fica meio, putz, eu queria ter um também. Ah, e agora eu tô com uma menininha pequenininha, ela Aham. tem um aninho, né? Daqui a um Uhum. aninho eu tô sentando com ela com os bonecos pra brincar com ela. Aí é bom, aí vale a pena. O filho tá para isso também. É verdade, é verdade. Ah, Mas, Fábio, vamos, diga lá. colecionismo à parte. Uhum. Em vários vídeos, tu mostra uma coleção gigante do Batman. Tu puxa lá uma caixa e tu tira aqueles gibis antigos. Tu sempre foi um colecionador. Conta um pouquinho a tua história para nós. Assim, como é que foi o Fábio criança, antes do Uhum. canal? Pra gente conhecer um pouquinho. Cara, então, eu comecei a colecionar quadrinhos, ler quadrinhos, quando estava na escola praticamente, assim, sabe? Foi nos anos 90 também, né? Eu nasci no final dos anos 90, na verdade, nasci na metade dos anos 80, 84, e foi para os anos 90 que eu comecei a colecionar quadrinhos mesmo. Eu ganhei um gibi do meu pai, uma revista do Batman, que tinha até a origem de Duas Caras. E em 95 que eu comecei realmente a colecionar quadrinho, né? Aí, nesse período, tipo, dos anos 90, anos 2000, eu sempre ia e vinha, né? Começava a colecionar, parava, voltava a colecionar e assim por diante. Mas eu fui efetivamente, assim, pegar forte o negócio lá por 2000 e... deixa eu ver... Final dos anos 2000. Que daí eu comecei a colecionar mensal direitinho, assim, não parava de comprar e assim por diante. Tá. Aí mais para frente eu comecei a dar uma, digamos assim, fui mais fundo no colecionismo. Porque daí eu falei, puta, o que sair do Batman eu vou pegar, né? De, sei lá, revistinha no Brasil, sei lá, qualquer coisa que saísse do Batman eu tentava pegar, né? Dentro das minhas economias, claro, né? Mas um objetivo que eu coloquei para mim foi comprar tudo que é possível de quadrinhos do Batman que saíram no Brasil. Então, tipo, da editora Abril, eu tentei pegar tudo e acho que só falta uma outra revista que eu não consegui pegar. Legal. Da editora Panini também, tipo, já peguei acho que praticamente tudo. Aí tem, por exemplo, Mitos, Ópera Gráfica, que
acho que tem a maioria das coisas também, que não são tantas coisas, mas tá aí, né? O problema só, por exemplo, são os quadrinhos da Ebal, que são muito antigos, né? E com o passar do tempo, cada vez mais vai ficando difícil de achar e o preço vai ficando mais complicado também. Então, assim, o objetivo é difícil, né? Mas eu estou tentando. E em relação, por exemplo, à questão dos quadrinhos mais antigos, que é uma coisa que eu tenho gostado bastante hoje em dia de ler, que são quadrinhos, por exemplo, da Era de Ouro, eu tenho buscado os importados. E as revistinhas importadas têm me ajudado hoje em dia. Com a chegada da Amazon, por exemplo, no Brasil, isso me ajudou bastante a pegar esses quadrinhos importados que eu não conseguia pegar anteriormente, assim, sabe? Essas histórias antigas. Uhum. Então, hoje em dia, com algumas lojas, inclusive até a Saraiva, também a gente disponibiliza quadrinhos importados, encadernados, né? Eu tenho conseguido pegar essas histórias mais antigas para ler também, para conhecer melhor o personagem também. Então, é mais ou menos esses fatores hoje em dia que me fazem buscar cada vez mais quadrinhos do Batman, né? E conseguir ter eles também. Cara, uma coisa que eu tenho curtido muito é a tua presença lá no Mansão N, no podcast. Né? E a gente tem que Sim. fazer uma moção aí pro Carlos manter tu como persona definitiva lá, sabe? Porque uma coisa que eu acho muito legal é que tu traz um contraponto muito bom da Era de Ouro. Porque Ah, a sim. grande maioria do fã do Batman, no Brasil principalmente, né? Uhum. Obviamente com muitas exceções, né? Mas é o Batman moderno, né? O Batman, Sim, no máximo, era de prata, estourando, mas é o Batman moderno. sim, Até por conta da periodicidade das publicações e tudo mais. sim. E o Grant Morrison, na fase dele, que alguns odeiam e outros amam, né? Aham. Ele resgatou muito a discussão da Era de Ouro, né? Uhum. Muita gente não pegou referências porque não tinha base para poder saber que aquilo era uma referência. Então é Uhum. muito legal as tuas participações porque tu tens esse feedback muito forte, né, da Era de Sim. Ouro. Tu falaste que com o colecionismo tu começou a gostar da Era de Ouro. Sim. Sempre foi uma constante a Era de Ouro ou é algo mais recente, essa tua paixão pela Era de Ouro? Então, na verdade, assim, quando eu comecei a estudar mais o personagem mesmo, né? Porque quando você começa a comprar quadrinhos, começa, na verdade, a ler os quadrinhos, que é o principal, você tipo, vai conhecer o personagem, você vai entendendo como é que é o personagem. E dependendo da tua idade também, você tem uma, digamos assim, um pensamento em relação ao personagem, né? Às vezes, se você está numa fase um pouco mais, digamos assim, mais adolescente, revoltado, digamos assim, você vai querer um Batman mais badass, tipo Cavaleiro das Trevas e assim por diante. Você não vai querer, sei lá, conhecer coisas do passado que, entre aspas, pode ser vergonhoso para o personagem, né? Que a Era de Prata, as pessoas Tá. muito pensam nisso, né? Mas quando eu comecei a ler mais do personagem, descobrir mais histórias, pegar, por exemplo, não só os anos 90, que era o período que eu estava lendo, mas pegar também coisas da Era de Bronze, lá do Neil Adams, e pegar outros tipos de histórias do Batman, eu comecei a me aprofundar mais. E daí, quando eu comecei a querer buscar informações mais antigas do personagem, da Era de Ouro mesmo, eu comecei a achar boas histórias ali, né? E a gente tem esse pensamento que a Era de Ouro do Batman e de outros personagens são coisas ruins, infantis e assim por diante. Mas ali, pelo que eu fui lendo dos quadrinhos, eu vi que tem muitas histórias interessantes, histórias bem construídas, por causa de nomes bons ali daquele período, como, por exemplo, Bill Finger, que era um cara que Sim. queria ser um romancista e buscou, digamos, uma válvula para exercer isso através dos quadrinhos, né? Ele escreveu muitas boas histórias do Batman. Tem histórias na Era de Ouro que são, digamos assim, mais ou menos, né? Tem um assim um pouco mais imaginativo, muito calcado em fantasia. Mas tem outras histórias que focam mais, por exemplo, questões de crime, a questão do criminoso em si, o Batman investigando uma cena do crime e assim por diante, junto com o Robin também, né? Então, quando eu comecei a ler essas histórias, que até saíram pela editora Panini, naquela coleção Batman Crônicas, eu comecei a ver que essas histórias, elas tinham um significado muito importante do personagem e elas eram interessantes também, sabe? E Tá. foi aí que eu comecei a tomar gosto pela coisa, daí, sabe? Uma pergunta. O Batman da Era de Ouro, ele é um Batman muito diferente do que nós temos hoje, né? Sim. Uhum. Pouca gente sabe que o Batman, ele parou de matar, por assim dizer, até de portar arma e coisas do Isso. gênero, por conta das críticas que recebeu naquele primeiro momento,
Uhum. porque era quadrinho para criança, né? Então não condizia aquela postura. Mas aquilo Uhum. ali era uma coisa comum na época dos quadrinhos, né? Nós tínhamos o Sombra, que tinha a arma, que era uma inspiração Uhum. clara do personagem e tudo mais. Sim. Uhum. Ah, tirando essa questão do quadrinho ser para criança, ah, a mudança na mitologia do Batman para um herói que não usa arma, Uhum. tu acha que se ele não tivesse perdido esta questão, o Batman seria muito diferente do que nós conhecemos hoje? Como é que tu faz um processo imaginativo sobre este elemento, por exemplo? Eu acho que ele seria muito diferente realmente, porque uma das coisas que eu acho que mais fazem sentido pro personagem é a questão dele não matar, né? As primeiras histórias de Detective Comics lá, como você ressaltou, ele usava a arma, de vez em quando ele usava a arma, não tantas vezes, eram poucas vezes, mas ele usava, e de vez em quando ele matava até, né? Então, era um personagem que era diferente. Com o passar das histórias, que foi se implementando a ideia de que ele não mataria pessoas, né? Foi se estabelecida essa regra que hoje em dia é muito importante no personagem, que gera muita discussão. Algumas pessoas entendem que não matar é algo essencial para ele, como por exemplo eu. Outras pessoas entendem que não, isso é uma hipocrisia do Batman, né? Mas se ele se mantesse uma pessoa que realmente usasse arma, que fosse muito em direção ao que eram as inspirações pulp do Batman, que o Bill Finger trouxe, eu acho que ele seria realmente um personagem bem diferente do que a gente vê hoje em dia, com discussões diferentes também, né? Eu acho que ele seria Talvez nós muito tivesse um mais. personagem mais fascistoide, né? Um Batman, seria uma coisa meio justiceiro. Exatamente, Porque exatamente. realmente, uma das coisas mais bonitas do Batman é que, por mais que ele seja um personagem que, de certa maneira, ele usa a força ao invés de elementos maiores de justiça e tudo mais, tem aquela velha brincadeira, Uhum. né? Ele, como Bruce Wayne, ele realmente conseguiria resolver muito mais os problemas do que como Batman, Sim, né? exatamente. Numa sociedade moderna. Uhum. Mas tanto que muitos autores hoje têm trazido o Bruce Wayne em paralelo Sim, por conta disso, ou seja, o Batman complementa o Bruce Wayne. sim, exatamente. É, mas eu concordo contigo. Se não tivesse havido essa mudança, o Batman acho que ele não seria o herói que ele é, né? Porque o Batman é um Exato. ideal, né? O Batman é um ideal. A pessoa que é o herói que não mata, ele faz de tudo para não matar ele. Então Sim, realmente perderia a pecha de herói, né? sim, com certeza. Eu acho que isso é uma regra essencial que muitos autores trabalham com o Batman, né? O Batman realmente ele tem um poder muito fascinante dessa questão de não matar. Inclusive aquela história que eu gosto bastante, que eu sempre digo para as pessoas que é Batman Ego, trabalha intrinsecamente em relação a isso. Aí traz elementos muito importantes em relação a isso. Porque matar você vai estar colocando o Batman no mesmo nível de um assassino, de um bandido, que é uma coisa que o Batman vai atrás, tenta capturar esse tipo de pessoa, né? O pai dele era médico também, né? E o fato dele matar pessoas desonraria a profissão do pai dele, que morreu, né? Uhum. Então, tem vários elementos que você consegue casar e colocar essa questão que o Batman realmente não pode matar, e que isso é algo muito importante inerente ao personagem. E mais para frente, até, por mais que o Batman tenha começado assim, o próprio Bill Finger viria, na Era de Ouro ainda, fazer uma espécie de retcon para estabelecer realmente que o Batman ele não procuraria, por exemplo, ser vingativo, mas sim buscar a justiça, né? Porque lá na Detective Comics número 33, que tem lá a origem realmente, lá dos pais morrendo do Batman, do Bruce, ele fala que ele vai buscar a vingança. E mais para frente, acho que na Batman número 48, se eu não estou enganado, posso estar errado aqui na numeração, existe um retcon em relação a isso. É mostrado o Batman descobrindo quem é o assassino do pai dele, dos pais, que é o Joe Chill, e lá tem um retcon no sentido da frase do Batman, que ele usa realmente que ele vai buscar a justiça, não mais a vingança em relação aos criminosos, né? Então já Legal. na Era de Ouro eles pontuaram essa questão do Batman realmente ser alguém que não mata e que busca a justiça e não a vingança. Legal. Queres pegar uma água, cara? Não, eu tô Douglas? aqui. Ah, É de que essa boa? tocinha é Beleza. por causa da garganta, ela ficou meio ruim. Eu também, quando começa a machucar um pouco a garganta, às vezes fala demais, aí é difícil tirar isso, cara. Só dando uma umedecida mesmo. E, irmão, me diz uma coisa. Vamos aproveitar esta ponte que tu falou agora, da arma e do Joitil e tudo mais. Eu mais ou menos Uhum. já sei tua opinião, porque tivesse um vídeo sobre isso, mas acho que vai ser legal agora. Tá com corona. Se ele tiver, não se preocupa que ninguém pega. É assim que Tô em se cuida casa, com tô em pessoas com casa. corona, ó. É assim mesmo. Lá longe. O nome disso Exatamente. é isolamento. É... uma questão que
provavelmente o quadrinho, o filme do Matt Reeves, existe uma clara inspiração no Batman da Era de Ouro, né? Tanto questão de golinha, o estilo da máscara, né? Tudo. E um dos pontos que já está gerando uma certa polêmica é a possibilidade da logomarca do peito, que é igual à logomarca da Era de Ouro, né? Que é quase dois bumeranguezinhos, né? Não é aquele morcego estilizado, é bem das primeiras aparições mesmo. Sim. Ser a arma que matou os pais dele. O que tu acha se isso realmente se confirmar? Tu acha que vai haver uma... O que tu fala? O que tu acha sobre isso, se isso acontecer? Então, todos os diretores que vão passando assim com o tempo e trazendo seus filmes do Batman, eles tentam colocar uma coisa diferente pro personagem, né? Aqueles que querem fazer um trabalho relevante. E talvez, se ele colocar isso, seria uma coisa diferente pro personagem. Algumas pessoas até levantaram um negócio, porra, Batman, vai se tratar, né? Colocar a arma que matou os seus pais no peito é sacanagem. Mas isso é meio que pode parecer pro Batman talvez um simbolismo, talvez seja uma maneira de sei lá, buscar entender tudo isso ou tratar isso dessa maneira, não sei. Não sou psicólogo, não sou psiquiatra para poder falar alguma questão técnica em relação a isso. Mas eu acho que seria interessante isso. O fato é que teve uma história recente, a Detective Comics número 1000, do Kevin Smith, que não trabalhou essa questão da arma estar no peito, né? Mas que o Batman buscava a arma do assassino dos pais dele, do Tio, queimava a arma, na verdade derretia o metal da arma e fazia como se fosse o bate-sinal, bate-símbolo no peito, né? Até para deixar uma placa de metal ali para, enfim, ser uma isca ali para os bandidos atirarem no Batman e bater no peito aqui e tá protegido, né? Então isso meio que existe nos quadrinhos indiretamente, mas eu não sei se assim é a mesma coisa, mas eu não veria tanto como um problema isso. Talvez seja uma interessante forma de trazer um Batman diferente nessa questão do símbolo dele, né? O símbolo porque o Matt Reeves sempre fala que ele... Desculpa. Pode falar. O Matt Reeves fala que ele sempre vai... A abordagem desse Batman vai ser uma abordagem mais psicológica, né? Sim. Então, como tu mesmo falou, se ele fizer isso, ele vai trazer essa problematização, né? Dos danos emocionais que o Batman claramente tem, né? Sim, exatamente, né? A figura do Batman, do Bruce Wayne ser o Batman, já, de certa maneira, uma maneira de ele trazer seus problemas à tona, assim, né? No Batman Begins, por exemplo, ele falava essa questão do medo, né? Eu vou ser um morcego porque eu tenho medo disso. Eu quero que as pessoas tenham medo de mim também, né? Então, é uma maneira de trazer algo que ele é um problema dele, né? Se ele colocar, sei lá, a arma que matou os pais no peito, pode ser também uma maneira de trazer um problema dele, né, à tona, assim, configurar o Batman sendo problemas psicológicos dele e tratar de uma maneira diferente, sabe? Mas eu acho, eu não vejo como um problema isso, não seria uma solução que eu faria para um Batman que eu escrevesse, por exemplo, que eu tenho na minha cabeça, mas eu não seria um cara meio xiita dizendo, não dá para colocar isso, sabe? Eu gostaria de ver como é que seria na tela isso, para ver se dentro do que é construído com o personagem durante o filme, isso seria interessante, né? Se encaixaria com esse novo Batman que o Matt Reeves quer trazer. Ele falou que ia ser um Batman mais humanista, até, né? Que vai ter várias preocupações nessa questão social, eu acredito, no filme do Matt Reeves. Eu acho que isso vai ser muito importante lá. Então isso pode casar exatamente com a ideia que o Matt Reeves tem do Batman. E será que tu acha que o Matt Reeves vai ser um Batman que mata ou um Batman que não mata? Porque, teoricamente, apenas porque o pessoal fala muito do Batman do Ben Affleck, mas, na verdade, as pessoas esquecem que o Batman do Tim Burton matava. Nós temos algumas cenas, embora elas sejam meio cômicas, mas ele tem uma cena mesmo no Batman um pouco antes do primeiro encontro dele com a mulher gato, ele joga uma granada em cima de um cara dentro do bueiro. Entende? Sim, com certeza. O carro metralha todo mundo. Então, assim, o Batman do Tim Burton, ele matou alguns também, não só o do Ben Affleck, né? Pois então, exatamente. E se você for ver, acho que a maioria dos Batmans meio que mataram nos filmes, né? O do Tim Burton é um dos Batmans que mais matou. E o Batman Retorno nos filmes talvez mais descaracterizou o personagem, se você for pensar. Mas eu adoro o filme, eu gosto bastante, né?
Eu Eu, acho que particularmente, gosto muito do uniforme do Batman Retorno. eu também acho que para mim é um dos melhores uniformes do Batman dos filmes. Mas eu acho que o Matt Reeves, eu não sei se ele vai realmente abordar essa questão do. Eu acho que ele vai fazer o Batman não matar. Se ele está procurando fazer um Batman humanista, tal qual ele falou recentemente em entrevistas pro Nerds, eu acho que ele não vai fazer um Batman que mata, que seja tal qual, por exemplo, o Ben Affleck, assim, do Zack Snyder, né? Ou o Batman do Tim Burton também. Eu acho que vai ser um Batman muito mais procurando evitar esse tipo de coisa, talvez tentando honrar essa questão toda que a gente falou, por exemplo, do Batman Ego, que diz a lenda que há um quadrinho que inspirou ele para fazer o roteiro, né? Então não sei, mas eu O acho que ele Batman não Ego, vai a fazer. gente sabe que tu gosta, porque no teu canal, um dos thumbs é o do Batman Ego, não é? Sim, exatamente, né? Vira e mexe aparece lá essa thumb dessa capa aí do Batman Ego. É um quadrinho muito bom. É um quadrinho que só saiu uma vez no Brasil, que deveria ser relançado e que as pessoas deveriam ler, porque ele é fantástico, assim. É tipo um cult esquecido do Batman. Geralmente o pessoal lembra do Cavaleiro das Trevas por motivos óbvios, e eu adoro o Cavaleiro das Trevas, mas o Batman Ego é um quadrinho que é fantástico. E, irmão, me diz uma coisa. Uma das Hum, perguntas que fizeram aqui foi a respeito é, do, do Ra's al Ghul, tá? hum, Ah, o Ra's al Ghul, ele é um personagem que ele invoca muito o Batman clássico, né? Principalmente o Batman da Era de Prata, sabe? Ele uhum, traz um pouco essa questão. Ele uhum, foi adaptado já para o cinema, né? Meio estranho, mas foi adaptado. uhum. Ah, tu acha que o Ra's al Ghul é um personagem interessante para o universo do Batman? Porque ele tira o Batman um pouco daquela zona de herói urbano, né? Da cidade. Ele traz um certo misticismo. Como é que tu vê o Ra's al Ghul? Que é Eu um vilão gosto. clássico do Batman. Sim, sim. O Ra's al Ghul ele surgiu ali na Era de Bronze, né? Nos Era de bronze, trabalhos verdade. do Daniel O'Neill e do Neil Adams. E é uma fase muito marcante também, né? Eu acho que o Ra's al Ghul é um personagem, um vilão interessante pro Batman. Porque ele faz um contraponto ao Morcego, ele também tipo, tem as suas riquezas e assim por diante. Ele tem toda a questão da imortalidade, né? E ele também é um cara que, na verdade, ele tem uma vilania que não é, digamos assim, tipo, querer fazer crimes por fazer, tipo, buscar ser assaltante, coisa do tipo, para buscar dinheiro, né? Ele é o cara que é o criminoso ecologista, na verdade, né? Que ele quer, na verdade, mudar o mundo, porque ele acha que a humanidade faz muito mal pro mundo inteiro, né? Então, na verdade, ele é um vilão com uma perspectiva diferente. Que eu acho que isso acaba trazendo um antagonismo bem interessante pro Batman, na verdade. Eu acho que isso traz uma história que pode trabalhar o Batman de uma maneira diferente. E eu acho que é um vilão que acaba sendo bem interessante para o Homem-Morcego. Por mais que tenha toda essa questão de mortalidade, assim por diante, mas a forma como o Daniel Neal e o Neil Adams escreveram o personagem e criaram ele e foram trabalhando ele, não parece algo forçado para o universo do morcego, entende? Eu acho que ele acaba ficando muito bem encaixado no universo do morcego. E conforme foi passando os anos, isso ficou bem estabelecido. Inclusive no Batman Begins, eu achei que ele foi bem colocado, na verdade. Ficou bem interessante a maneira como ele foi adaptado. E nas outras Ele séries também que já. pegou, acho que todo mundo de contrapé, a ideia do Liam Neeson ser o Ra's al Ghul e não aquele que estava como fantoche, né? Então, Sim, realmente permitia, de uma certa maneira, a imortalidade, né? Porque morria, mas sim. sempre surgia um novo. Sim, exatamente. Inclusive o terceiro filme, de certa maneira, traz um poço de Lázaros também, né? Aquele negócio de É. ressurgir e assim por diante, né? Então tem umas metáforas interessantes ali. Mas eu acho legal o personagem. O personagem se encaixa bem, assim, no significado do Batman. E hoje em dia é muito importante o personagem também, porque foi com ele que surgiu o Damon, de certa maneira, né? Porque o Damon o Sim. filho do Batman, é filho da Talia também, e o avô é o Ra's al Ghul, né? Então tem todo sentido isso. Porque, me corrija se eu estiver errado na minha cronologia aqui, pessoal. Ah, o, o Batman ser pai, eu me lembro de ler a graphic novel, né, do Filho do Demônio, que eu me lembro que Uhum, foi uma coisa que me impressionou muito, que era uma arte a capa com uma arte meio pintada. Então eu gostei muito disso na época. E aí a uhum. ideia, para mim, eu não sabia dessa questão de que era canônico, do que não era. Para mim, o Batman era pai. Eu sempre tive isso Aham, depois, mais velho, que eu fui descobrir essa questão de ser canônico, não ser e tal. sim. Tanto que eu fui descobrir foi muito pouco tempo atrás, assim,
que o Piada Mortal não era para ser canônico, sabe? E foi incorporado por conta da Batgirl e tudo mais. Mas o nome Damian, a primeira vez que a gente vê o filho do Batman, eu acho que foi em Reino do Amanhã, não foi? Então, é porque que eu não me falha a memória, o nome dele não é Damian, mas ali nós vamos ver o filho do Batman adulto. Sim, exatamente. Porque esse protótipo de filho surgiu realmente lá no Filho do Demônio, né? Que é dos anos... Isso. 80, né? Final dos anos 80, não lembro agora. Não, eu acho que já foi anos 90, eu acho. Já foi anos 90, eu me lembro que eu já era grandinho. Entendi. Então, ali surgiu essa figura, então, do filho do Batman, que o Daniel O'Neill, que era o editor da época nas revistas do Homem Morcego, tirou essa ideia da cronologia, né? Não vamos colocar isso aí porque a gente não quer o Batman tendo filho. Aí, no Reino do Amanhã, que o Alex Ross e o Mark Waid trouxeram um monte de referências do universo DC, e às vezes fora do universo DC também, eles acabaram colocando realmente o filho do Batman lá, esse Damian, né? Só que com outro nome. Outro nome, que era o mesmo do Ra's al Ghul, um nome que remetia ao Ra's al Ghul, assim, era Vulfoshan, era uma coisa, era um nome assim meio... Era um nome diferente. E eu me lembro que na época das revistas da Wizard, aí tinha pontinhos com quem era cada uma das pessoas, né? Sim, exatamente. E aí eu me lembro, esse é o filho do Batman. É o filho da Talia al Ghul. Tanto é que na quarta edição da minissérie, quando o Batman tá lá em um hospital ali, algumas pessoas, e tem uns bandidos ali até com um negócio ali, ele vai lá dar um toquezinho no filho dele, assim, sabe? Sim, tipo, ensinando o guri a melhorar. Exatamente. Então, esse é outro Damian, né? O Damian que aparece hoje em dia, que foi criado pelo Grant Morrison, traz o nome, mas é outra figura daí, né? É outro personagem que foi criado ali para ser esse filho do Batman e ser o Robin futuramente, daí, como é hoje em dia. Né? Considera melhor Robin? Não, eu gosto bastante do Damian. O meu Robin favorito é o Tim Drake, porque quando eu comecei a ler o Batman, tinha o Robin. Aí eu acabei pegando um gosto pelo Tim Drake. Mas eu gosto de todos, eu gosto do Damian também, eu acho que ele foi muito bem trabalhado na criação, o Grant Morrison fez um trabalho interessante, o Peter G. Tomasi em Batman e Robin fez um trabalho excelente com o Damian, na relação até de Batman e Robin, pai e filho, mas eu acho que o Tim Drake é o meu favorito dos Robins. Eu olhei agora aqui na internet, o nome dele era Shoe Flash. Shoe Flash. Shoe Flash. Que é, em vez de ser filho do... em vez de ser... o Ra's al Ghul é cabeça do demônio, né? Que não me falha a memória, né? Isso. Esse é o Shoe Flash, que é filho do morcego. Olha aí, faz sentido. Em árabe. Seguindo a mesma linha do Ra's al Ghul, só que agora filho do morcego. Cara, quanto ao Robin, eu compartilho a opinião contigo, porque eu também eu sou de 80, né? Eu sou 4 anos mais velho do que você apenas. E eu também, para mim, o Dick Grayson já era o Asa Noturna. Sim. Né? Então, eu até peguei um pouco do Titãs, mas ele já era o Asa Noturna, ele já era outra coisa. E Sim. ele já não era um Robin bem Robin, né? Ele era um Robin meio adulto, meio grande já. Sim. Então, para mim também o Tim Drake foi o Robin, assim, que me marcou muito. Até porque o Dick já estava, como você falou, né? Já era Asa Noturna, então você já considerava ele outro herói. O Jay não tinha morrido na época. Eu, pelo menos, não tinha lido as histórias com o Jason, né? E tinha o Tim Drake. Então eu acabei pegando o Tim como sendo o Robin, né? E eu só fui, na verdade, considerar assim... porque a gente tem sempre aquele preconceito com o Robin também, né? Isso é um problema. Porque tem todo aquele lance da homossexualidade, etc. E algumas pessoas fazem muita chacota com o personagem e assim por diante. Com o tempo, você vai lendo as histórias do Batman que você vai entendendo o propósito do personagem. E foi com o Animated Series que eu realmente comecei a ter respeito pelo personagem. Né? Eu fui entender o propósito dele. Naquele episódio lá que mostra a origem do Robin, né? Do Dick Grayson até. Que é o acerto de contas do Robin, que é em 2 partes até. É um excelente episódio. E a gente entende o propósito do Robin ali, você entende também o propósito do Robin nos quadrinhos, né? E aí você vai entendendo todas as figuras, o Dick, o Jason, qual que é o papel dele na época, o Tim Drake também, hoje em dia o Damian também. Então é um personagem que é muito interessante, tem várias facetas hoje em dia.
Narrativamente, eu acho que o Batman, o Robin do Damian, assim como Uhum. também que o Fantasma Brasil está dizendo sobre a Carrie, lá do Cavaleiro das Trevas, Sim. eu acho que eles são Robins que eles contribuem mais com a história. Porque eles Uhum. realmente têm uma cabeça de adolescente, eles têm Sim. aquela fidelidade, eles são pessoas boas, muito diferente do Jason Todd, que era meio porra louca. Eles têm, assim, eles são Robins mais raiz e, ao mesmo tempo, eles contribuem com a história. Porque o Tim Drake, analisando hoje em retrospecto, ele era um mini Batman, na verdade. Ao contrário Sim. do Dick É. Grayson, que ele sempre teve uma personalidade Uhum. muito própria, né? O Dick, ao meu ver, sempre ele foi meio que um anti-Batman. Ele é a versão melhorada do Batman. O que o Batman gostaria talvez de ser é o Dick Grayson, né? Sim. Que Uhum. ele passou pelos mesmos traumas, mas ele se tornou uma pessoa melhor. Uhum. Né? Ele é uma pessoa Sim. melhor, é É uma bem pessoa mais isso. resolvida, ele Uhum. é um cara legal, sabe? Sim. Diferente do Batman. E o Uhum. Dick Grayson e o Tim Drake, ele é um protótipo de Batman, né? Ele é Sim. detetivesco, ele é, sabe? Então, eu acho que narrativamente o Damian e a Carrie, eu acho que contribuem Uhum. mais quando tu coloca Sim. como parceiro mirim, sabe? Não sei. É. É porque quando o Damian, até Carol, eles eram. Como é que eu estou recebendo uma chamada aqui? Sai, sai, sai. Não tem problema. Deu uma breve travadinha só, mas a gente entendeu Acho que ali. agora foi. Vai. Então, quando o Dick foi aparecer nos quadrinhos, ele era bem criancinha, né? Então a gente entendia qual que era a relação dos dois, do Batman com o Robin. E o Damian resgata muito isso, né? O Jason e o Tim, o Jason nem tanto, porque eu nem li tanto, mas o Tim, ele realmente ele tinha um lado muito detetivesco, na verdade, né? Tal qual o Batman era, né? Tanto é que hoje em dia, dos Robins, o maior detetive é o Tim Drake. Então, é interessante esse paralelo. E o Dick Grayson, uma coisa importante que a gente pode falar é que, como você pontuou, ele realmente é o cara que ele é um Batman melhorado também, no sentido de ter aceitado essa questão da morte dos pais, né? Na Robin 80 anos, que vai sair acho que ano que vem no Brasil, mas já saiu nos Estados Unidos, eles trabalham nesse lance do Dick Grayson ser um cara que ele conseguiu superar os traumas dele. Enquanto o Batman, ele sempre viu nesse lado da vingança, não tendo alguém do lado dele para ajudar ele a ultrapassar essas dores, o Dick já teve, com a figura até do Batman, do Bruce Wayne, do Alfred também, né? Então, realmente, o Dick é o cara que conseguiu, em contraponto ao Batman, ao Bruce Wayne, que nunca conseguiu fazer isso. Então, é interessante esses paralelos. E o Damian vai para um lado bem diferente, né? Que é um cara que foi treinado pela Liga dos Assassinos. E daí ele encontra o Batman, ele precisa entender o propósito do Batman para ser Robin também, né? Então, isso é interessante também envolvendo o Damian Wayne. Falando no Alfred, algumas pessoas já falaram que viram a série do Pennyworth e estão gostando. Chegasse a assistir alguma coisa já? Eu só assisti o primeiro episódio. Eu achei interessante, né? Ele é tipo uma prequel da série Gotham, do Alfred que tem na série Gotham, né? Eu assisti o primeiro episódio e achei ok, assim. Eu tinha que assistir os outros episódios, porque confesso que eu não fui atrás. Tinha muita coisa rolando na época, né? Mas eu quero voltar a assistir porque muitas pessoas realmente estão elogiando, ou elogiaram os episódios que assistiram. Dizem que é uma série bacana, no sentido de espionagem, assim por diante, que o Alfred tem muito esse background, né? Ele não é só um mordomo, ele tem lá vários treinamentos do exército, ele tem vários elementos, assim, que fazem ele ser mais do que um mero mordomo. Eu acho que é uma coisa bem legal do Alfred, que inclusive isso é retratado nos quadrinhos também, então não é uma coisa que descaracteriza o personagem até. Legal. O Batman que ri, hoje tem sido uma febre, né? Eu acho que o mais próximo que nós tivemos isso nos anos 90 foi o Batman Vampiro, né? Mais ou menos. Que foi uma versão alternativa que todo mundo curtiu e começaram a explorar o máximo possível, né? Eu me lembro daquelas Sim. capas do Kelly Jones, eram maravilhosas, assim, do Batman Vampiro, né? As histórias eram bem fraquinhas, Sim. mas na época eu adorava. O Douglas, de 14 anos, Boa. era enlouquecido por aquilo.
Como é que tu vê o Homem que Ri hoje? O Batman que Ri? Então, eu não gosto, né? É um personagem que ele chama muita atenção na garotada e, tipo, é um personagem, assim, que se você quer ter muitas pessoas assistindo seus vídeos, você tem que falar sobre ele, assim, sabe? Porque realmente ele chama muita atenção. E o estilo dele, fisicamente falando, é interessante, né? Chama atenção. Só que o problema dele é que é um personagem que ele acaba anulando muitas coisas do universo do morcego, na minha opinião. Como, por exemplo, o fato do Batman contra o Coringa. O Batman que ri é para ser um Batman misturado com o Coringa. Então, quando você tem um vilão que é uma espécie de Coringa, você anula o maior vilão do Batman, que é o Coringa, que é o meu problema, basicamente em relação a esse personagem. E, além disso, o fato é que toda vez que o criador do Batman, que é o Scott Snyder, escreve o personagem, ele vira e mexe e coloca o Batman se juntando com o Coringa, seu maior vilão, para derrotar o Batman que ri. Que é uma coisa que para mim não faz sentido, né? Colocar o Coringa se aliando ao Batman, né? Então, isso eu acho que prejudica muito o universo do morcego. Sem falar que a construção do personagem ela é interessante numa história solo, numa história que tipo foi contada lá que é a Noite de Trevas. Alternativa. Isso seria interessante a gente ver, isso não acho que seja ruim. Como você falou, Batman Vampiro é uma coisa assim, é algo alternativo, que às vezes aparece de vez em quando numa história que envolve, sei lá, uma crise de multiversos, mas que fica restrito a isso. O problema do Batman aqui é que está sendo incorporado à galeria de vilões do Batman e isso acaba trazendo, enfim, uma coisa bem diferente para o universo do Batman, até porque esse vilão não é um vilão pé no chão, né? Não é um vilão assim que trabalha o Batman urbano, mas sim trabalha multiverso das trevas, conceitos cósmicos e assim por diante. Então eu acho que é um personagem que acaba, sei lá, prejudicando um pouco o universo do Batman e tirando, por exemplo, sei lá, a significância de outros personagens, como por exemplo o Coringa. Para mim o Coringa é um personagem como vilão muito bom, né? E o Batman que acaba anulando a questão do Coringa, sabe? Bom, enfim, não é um personagem que eu curto muito, por mais que às vezes eu tento curtir. Mas do que eu venho lendo do personagem, não tá dando, assim, sabe? Falando em Coringa, que é uma criação, uma das grandes criações da Era de Ouro, né? Apareceu já no Batman número 1, né? Então, já foi muito profético, né? O Coringa e a Mulher Gato já na número 1 do Batman, né? Exatamente. E perduraram tanto. Estás organizando agora um livro, juntamente com o Carlos, com o Marcelo e o André, né? Sobre o Coringa. Como é que está sendo o desafio de estar organizando um trabalho jornalístico sobre o Coringa? Como é que tu está encarando isso? Então, primeiro que foi um convite bem bacana que vocês fizeram para mim, né? Acho que foi um desafio que eu achei bem bacana trazer para o pessoal, até porque a gente já teve o livro do Cavaleiro das Trevas, que eu participei como ator, não como organizador, mas que foi um projeto bem bacana. E trazer esse livro sobre o Coringa é um projeto assim que eu acho que vale muito a pena trazer para o público brasileiro, né? Acho que esse é um ponto importante de colocar, que a gente não tem um material desse tipo por aqui, escrito por autores nacionais, né? O interessante desse trabalho é a pluralidade que a gente vai ter de vários autores escrevendo, né? E ao mesmo tempo a gente resgatando vários momentos importantes do Coringa, desde lá da Era de Ouro até hoje em dia, né? E o desafio é a gente conseguir, primeiro, que todos os autores escrevam, mas está todo mundo escrevendo, né? Trazendo suas versões aí, né? E ter essas várias interpretações em relação ao Coringa, mas mantendo a congruência histórica do personagem, né? Então, por exemplo, a minha parte que eu estou escrevendo, que eu já escrevi até que Era de Ouro, ela tem que trazer muito essa questão histórica do Coringa nesse período, mostrar para o público, por exemplo, como é que foi o Coringa na Era de Ouro, que é uma coisa importante, porque a gente tem muita impressão da Era de Ouro que o personagem não aparecia tanto, ou que são histórias ruins, ou coisa do tipo, né? E aí você tem que trazer toda a pegada de mostrar para o público, pô, como é que era esse período realmente com o Coringa, né? Qual que era a relevância do personagem nessa época, né? E aí você vai ter que pontuar isso também, por exemplo, na Era de Prata, Era de Bronze, Era Moderna, das Trevas e assim por diante, né? Então o desafio, mais ou menos, é esse, assim, sabe? É tentar trazer para o público a importância do personagem desde lá dos anos 40, desde a Batman número 1, como você pontuou, até hoje. E o personagem tem muitas histórias
que pontua essa importância. Não é só a Piada Mortal, não é só a Batman número 1, não é só o Coringa do Batman Cavaleiro das Trevas, né? É vários Coringas. Legal. Então isso é uma O coisa Coringa importante. atual, tu acha que ele é um Coringa que tem uma semelhança muito maior com o Coringa da Era de Ouro, Prata, Bronze? O atual Coringa, qual era assim que tu acha que os autores atuais estão bebendo mais? Então, hoje em dia, o Coringa, na verdade, ele está passando por várias transformações, né? A última abordagem maior que fizeram com ele foi na fase do Tom King, que ele parecia um pouco o Coringa da Era de Ouro, mais ou menos assim, né? Até porque o Tom King, ele trabalhava muito com esse lance das eras, né? Ano 1, ou, por exemplo, o Coringa lá do Batman número 1, né? Então eles bebiam um pouco disso. Hoje em dia, a gente está tendo uma mudança com o Coringa um pouco, tendo em vista aquela minissérie que está por vir, que é o Três Coringas, que vai ser escrito pelo Geoff Johns com os desenhos de Jason Fabok, que vai trabalhar várias versões do Coringa, né? Então parece que a gente vai ter um Coringa da Era de Ouro, vai ter um Coringa também da Piada Mortal, e parece que vai ter um Coringa ali também que matou o Jason Todd. Então tem várias maneiras hoje em dia de enxergar o Coringa que a própria DC está estabelecendo dessa maneira. Mas pelo que eu vi falar dessa minissérie, tem várias versões do Coringa que a gente vai ver, não só 3, né? Também eles vão invocar, por exemplo, o Coringa do Scott Snyder, dos 952, que é aquele sem o rosto, assim, sabe? Ou, na verdade, não, é com o rosto, mas é mais pro finalzinho dos 952. Então, Será que vai ser uma crise das infinitas terras do Coringa? Pode ser, pode ser. Até porque teve aquele lance lá do relógio final, que trabalhou a questão do metaverso, né? Que é o universo que vai se moldando com o passar dos tempos. Que eles podem incorporar isso para o Coringa também, né? Por isso que tem vários Coringas, né? Um Coringa mais criminoso lá na Era de Ouro, um mais palhaço na Era de Prata, um mais vilanesco possível, com a Piada Mortal e assim por diante, sabe? Legal, cara. Foi bom. O nosso tempo tá acabando. Quer dizer que, cara, assim, ó, o papo tá uma delícia, por mim, porque é muito mais tempo, mas realmente o nosso tempo aqui de live tá terminando. Qual é a melhor forma de poder mandar alguma mensagem? Se a pessoa quer mandar alguma dica de vídeo, tirar alguma dúvida contigo, qual é a melhor forma de contato? Então, o YouTube lá, o meu canal, que é o youtube.com/Caverna do Morcego, eu tô sempre ativo nos comentários lá, respondendo a galera, né? Quem vai assistir um vídeo meu lá, tudo mais, assistir uma mensagem, eu sempre tô olhando as mensagens, tô respondendo elas, né? Quando são perguntas, coisa do tipo. Então, estou sempre mantendo esse contato com o público que assiste o canal muito de perto, né? Aqui no Instagram, eu também sempre respondendo a galera. Não respondo imediatamente, porque às vezes estou meio ocupado ali, mas sempre respondo. No Facebook, no Twitter também, né? Então, eu tento sempre deixar bem próximo ao converso com o público, porque são eles que me ajudam a, enfim, fazer os vídeos, né? Eles contribuem para o canal crescer, por exemplo, né? Legal. Então, quem quiser acessar o youtube.com/Caverna do Morcego, tem vídeo todo dia às 8 horas, até como o Douglas ressaltou, que assiste todo dia. Lá. E o pior é que não sou só eu, já uns 4 aqui falou, não, eu também, meu primeiro vídeo do dia. Isso aí, ó. E de vez em quando tem vídeo até um segundo vídeo no dia, né? Hoje, por exemplo, coloquei um review de um episódio da Batwoman, né? Esse eu não vi ainda, eu já vi. O Bate-Giro também, às vezes sai fora do horário, não é? Então, eu tento manter um horário assim no final do dia. Mas hoje em dia eu estou mantendo o segundo vídeo para as 19 horas. Porque às vezes eu vejo um bate-giro não de manhã cedo, vejo em outros horários, aí eu acabo assistindo. Então. É porque o bate-giro eu sempre coloco no final do dia, assim, né? Tem um vídeo de manhã e coloco às 19 horas. Então, meio que 19 horas hoje em dia eu coloco um horário alternativo oficial para o canal, né? Mas lá sempre tem vídeo no youtube.com/Caverna do Morcego. O Facebook é o Caverna do Morcego também, estou sempre colocando coisa. O Twitter, que é @BatCaveBR, também sempre tem coisa. E o Instagram aqui também estou sempre colocando, ou se não postagem, coloco o Stories também, né? Legal. E, Fábio, diz uma coisa, hoje só para a gente poder encerrar o vídeo aqui, como é que funciona a tua rotina de leitura? Assim, ó, porque eu noto que produzir um vídeo é uma coisa que deve dar muito trabalho, principalmente que tu ainda tem que botar imagens. Eu noto que os teus vídeos têm muitas imagens, tem bastante edição, né? Não é um vídeo só você falando. E
Mas a gente nota que existem tantos materiais novos, quadrinhos que estão chegando, como quadrinhos antigos, que tu tem que reler para poder fazer o vídeo. Como é que funciona essa tua rotina de leitura diária, cara? Se tens alguma padrão, agora é meu horário de ler, como é que tu distribui isso ao longo do dia? Então, geralmente, na verdade, eu faço leitura antes de dormir, né? Antes de dormir, eu faço as coisas todas aqui, papapá, eu vou dormir geralmente tarde até, por causa até dos vídeos aqui. Mas antes de dormir, eu pego lá um quadrinho que eu já tô lendo, né? Geralmente é um quadrinho novo, que saiu pela Panini, e um antigo ou encadernado, que eu tô lendo. Por exemplo, eu tô lendo esse aqui até, que é o Batman do Gotham Knights, esse quadrinho aqui, encadernado até. Então eu pego sempre antes de ler, eu faço uma leitura para me atualizar, para fazer esses vídeos de review também, né? Então, a princípio, todo dia eu tento ler. Às vezes eu não consigo, às vezes eu estou muito cansado, falo, puta, hoje não vai dar, né? Então, eu sempre tento manter a rotina de ler até para trazer os vídeos, né? Quando eu preciso fazer um vídeo focado em alguma coisa, eu antes de dormir, tipo, durante o dia, eu vou lá, leio, né? Trago minhas opiniões, elaboro lá as informações para fazer o vídeo, né? Então, às vezes tem 2 momentos de leitura também no dia, assim por diante. Quando tem algo mais rápido, que eu preciso fazer o vídeo, porque é um lançamento, eu já pego para ler o negócio logo, né? Mas quando eu tenho um pouco mais de tempo, é assim, geralmente antes de dormir que eu mando bala nas leituras aí. Última pergunta. Que leitura, fora do Batman, você fez pela última vez? Ah, foi ontem, eu tava lendo o Dragon Ball Super, da Panini. Dragon Ball é muito bom. Temos um mangazeiro aqui, então. Tenho, Dragon Ball Super tô lendo, tava lendo Akira 6 também, esses dias. Lobo Solitário leio bastante também, tava lendo I Am a Hero. Eu leio de tudo que tiver eu Tu tô gosta lendo. de mangá, então. Mangá foi um Gosto. gosto recém-adquirido por mim. Antes eu Ah, não mesmo? lia. Aí eu comprei, eu tô com quase completa a coleção do Lobo Solitário. Tô esperando Boa. fechar para eu ler tudo de uma vez só, né? Uhum. Mas li algumas coisas, li aquele I Am a Hero, né? Isso, Eu zumbi, né? ri, como é que é? O último que tu falou foi da Academia de Heróis, né? Como é que é? Não, I Am a Hero. Eu sou o Esse eu não herói. tô lendo, mas I Am a Hero eu tô lendo. Esse eu tô curtindo. Ah, é? Tô curtindo bastante. Eu tento assim, porque como é muito mangá, tem muita coisa assim, mas eu sou muito aficionado por esses universos de zumbis, assim, né? Eu também Então, gosto por isso que bastante. e também por quadrinho de samurai, por exemplo, né? Mangá de samurai. Né? Aquele Então, do Lobo Pipoca e Solitário. Nanquim é maravilhoso, cara. Eu Se já não li. leu, Isso lê. é Muito muito bom, bom, né? isso aí. Muito Muito bom. bom. Do Pagador de Promessas, né? Cobrador de Exatamente. Promessas, uma coisa assim, muito louco lá. Gostei É muito o mesmo. preço da desonra, né? O nome. Presa Desonra, excelente quadrinho, excelente. Na verdade, todos os mangás do Pipoca são muito bons. Eu tenho todos eles. Sim. É aquele lá Todos eles. do Virgem depois dos 30, uma coisa assim, né? É Muito muito bom. bom também. Agora tem um quadrinho, tem um mangá, cara, que é maravilhoso, emocionante, muito bonito, que é o Marido do Meu Irmão. Que é um mangá que aborda a temática LGBT, muito Ah, bonito, muito sensível. Quadrinho incrível. já ouvi falar, eu queria ler isso Muito aí. bom. É uma leitura rápida, são 2 encadernadinhos, né? 2 Kazemban, acho que é assim que se chama. Uhum. Muito legal. Eu comprei agora, foi o Monster, para ler. Boa, isso é bom. Diz que é muito bom, não li ainda. Diz que é muito bom. Eu só li o começo, mas é muito bacana, é muito legal. Tipo, Legal, um vamos ver, vamos suspense ver. bem interessante. Mas eu tenho poucos mangás na minha história. É uma leitura, é um gosto recém, bem recém mesmo. Eu É comecei a ler mesmo? ano passado, eu acho. É uma leitura que vale a pena. Eu tenho gostado da linguagem. Fábio, cara, muito obrigado mesmo. Foi um prazer esse Opa, bate-papo. Marcar outras lives com outros com temas. certeza. Com Olha, certeza. valeu, cara. Junho, julho, devemos ter aí o teu livro do Coringa, né? Pra gente receber em mãos. Muita gente Opa, está recebendo essa semana, receberam na semana passada o livro do Cavaleiro das Trevas. opa. Outros vão receber na semana que vem, porque já foi tudo Também recebi o postado. meu aqui, ó. Ó, recebeste o teu também. Então, cara, sucesso para todo mundo que está nos assistindo. Ó, um beijo. Esta live vai ficar por 24 horas aqui no Instagram e depois vai para o YouTube. Então, é isso aí, galera. Fábio, vou depois Valeu, mandar o pessoal. link para ti, caso tu queira postar no teu canal também esta Isso, live. por favor, me manda lá que eu comunico com a galera. Mas obrigado Tá bom, pelo então. convite, fico à disposição. Um abraço, querido. Tchau, gente. Obrigado por ter participado aqui da live com a gente. Tchau. Falou, pessoal. Tchau, tchau.